E nosso estudo hoje está na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 22. Paulo fala o seguinte: todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Emmanuel vem comentar na lição 75 do Caminho, Verdade e Vida, nas casas de César. É muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos de vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições e, o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Emmanuel hoje dá uma importância maior à autoridade e à riqueza. E a gente começa aqui lembrando que todos nós aqui somos espíritos ainda em provas e expiações. Então, a prova da riqueza, a prova da pobreza, a prova da autoridade, na verdade fazem parte, essas provas fazem parte do processo evolutivo do homem, de maneira que os espíritos garantam que todos, querendo ou não querendo, um dia vão passar por essas provas. Mas o Emmanuel veio chamar a atenção, principalmente sob o ponto de vista humano, lembrando que se todos nós estamos num mundo como esse ainda tendo a mesma dificuldade, com eles não vai ser diferente. Só que a gente tem o costume de pensar na caridade, aquela que é a mais fácil, a caridade da esmola, a caridade da doação de bem material. E para alguns companheiros nossos, principalmente esses que estiverem vivendo a prova da riqueza, da autoridade, a maior caridade que a gente pode dar para eles é a solidariedade e a nossa amizade sincera. Eles têm muita carência de quem realmente seja amigo de verdade. Eu me lembro já ter abordado algumas vezes, até mesmo nesses estudos, o livro Jesus no Lar, escrito por Neio Lúcio através de Chico Xavier, em que tem duas lições, uma diz respeito à autoridade e uma diz respeito à riqueza. A que diz respeito à autoridade é uma lição mais ou menos assim, é uma lição que diz que tinha uma pessoa revoltada com os governantes da época, contando a história em forma de reino, né? E ele pede autorização para depor aquele governante do poder, e é sugerido o seguinte, que ele fique durante um períodozinho procurando ajudar aquela pessoa. Se depois daquele período ele continuasse com a mesma visão, ia ser permitido a ele fazer o que ele queria. E ele, acompanhando a realidade daquele governante, ele começou a perceber que ele não tinha tempo para a esposa, para os filhos, que desde cedo ele já era bajulado por um monte de comerciantes que tinham interesses, né, escusos, e era obrigado a participar o tempo todo de coquetéis, de saraus, que na verdade estavam comprometendo cada vez mais a saúde dele, e mostrando assim uma vida que é uma vida complicada mesmo. Para quem está de fora, a pessoa acha que é mil maravilhas, mas para quem está de dentro, olhando sob o ponto de vista espiritual, uma vida bastante complicada, porque a gente coloca uma coisa na cabeça: a gente nunca vai conseguir agradar todo mundo, e a gente vai ter sempre oposições muito grandes, dependendo do cargo que você ocupa, mas
independente, vai ter sempre oposição. Ele nunca vai conseguir agradar a ninguém. De maneira que a gente começa a observar que até mesmo esses governantes nossos, eles sempre demonstram um semblante bem mais envelhecidos depois de terem passado pelo cargo, demonstrando que realmente as energias que estão ali por trás daquele combo todo que ele recebe com o cargo dele, elas são energias que são degradantes e que não é qualquer um que consegue lidar, tem a maleabilidade de lidar com esse tipo de energia, não. Ele vem chamar aqui a nossa atenção de que são pessoas que a gente tem que começar a dar um apoio maior. É o seguinte, agora durante esse feriado que a gente passou, eu estive reunido com alguns familiares e a gente levantou a seguinte questão. E é essa questão que eu acredito profundamente. Enquanto eu não me dispuser a disputar, a entrar num cargo político, eu não tenho direito de criticar ou de condenar quem está lá no cargo político. Então, o questionamento que nós fizemos é assim: o dia que eu estiver ali pessoalmente, ocupando aquele cargo, tiver todas as tentações do cargo e resistir às tentações do cargo, eu terei condições de falar com autoridade sobre corrupção, sobre outros assuntos. Agora, o brasileiro, vivendo a vida do jeito que o brasileiro vive, em que a gente, né, ainda tem aquela coisa de furar fila, de querer se beneficiar de várias maneiras, está sempre arrumando um jeito, aquele jeitinho brasileiro de se dar bem. A gente não tem condições, na verdade, de criticar os nossos companheiros que estão ocupando esses cargos, porque, na verdade, eles estão refletindo o que é realmente a nossa sociedade. Agora, quando a gente consegue estar ocupando um cargo desse, né, e seja ele de autoridade, quando eu falo autoridade, vamos pegar as autoridades judiciárias, por exemplo, os promotores de justiça, os magistrados, os defensores públicos, os procuradores, vamos pegar essas autoridades, né? A hora que você consegue viver essa vida resistindo a todos os convites, a todas as tentações que acontecem no meio do caminho, também a gente vai poder depois estar tecendo alguns comentários, tecendo algumas críticas até. Agora, enquanto isso não acontece, vamos reconhecer o nosso estágio ainda de ser humano, de ainda muito imperfeito, procurando aprender o máximo que esse mundo de expiações e provas tem para ensinar para a gente. A gente sabe que a vida daqueles que tomam um caminho equivocado é muito triste quando chega do outro lado da vida, porque chega lá do outro lado da vida, eles vão ser cobrados diretamente por todos aqueles que ele prejudicou e que, dependendo do grau, aquilo leva a uma loucura e leva até muito tempo de perseguição até que ele consiga reparar o mal que ele fez. Mas a gente vai vendo aqui com o Emmanuel também que todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César, que até na casa de César você vai encontrar, sim, missionários, vai encontrar pessoas bem preparadas, vai encontrar pessoas que, em algum momento, por conta do jogo político, acabaram tendo que ceder daqui ou negociar daqui e dali, mas que são pessoas preparadas para isso e que, por isso, estão ocupando o cargo, são hábeis negociadores e têm realmente o credenciamento para poder estar ocupando aquele cargo. Então, você vai encontrar pessoas nesses cargos, é claro, mesmo lembrando que Jesus falava que é muito mais fácil o camelo passar por um buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus, né? Mesmo falando, tendo essa noção, a gente vai encontrar pessoas, sim, que são honestas e pessoas que querem fazer o bem, que querem realmente cumprir as funções do cargo dele. Mas, independente disso, são todas pessoas que merecem o nosso carinho, o nosso respeito, e que a melhor forma de amizade que a gente possa ter com eles é de estar se colocando como amigo deles. Teve um agora recentemente que eu parei para conversar e falei: rapaz, você não viaja não? E ele depois ele até me agradeceu, falou que você está muito absorvido nos problemas e não se permite um tempo para fazer umas férias, enfim. E
surtiu efeito a minha conversa com ele. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.